Boa noite a todos, os irmãos presentes e aqueles que estão nos seus lares assistindo essa live. Eu gostaria de convidar a amada igreja para nós estarmos fazendo uma leitura na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 em diante. Nesta versão aqui, Tiago diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apresse em falar, nem se irar. A ira humana não produz justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade, aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. E se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Aqui o Tiago nos dá uma orientação. Ele fala: estejam prontos para ouvir, no versículo 19. Mas não apressem em falar e nem se irar. E nós, humanamente, nós invertemos essas condições, né? Nós iramos primeiro, principalmente no trânsito ou nas redes sociais. Iramos, depois falamos e deixamos o ouvir por último. E Tiago fala para a gente ouvir primeiro e não apressar em falar e nem se irar. Oramos a Deus. Soberano Deus e Pai Santo, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor está nos dando, ó Pai, como presente. Obrigado, ó Pai, por esse momento que nós estamos reunidos como igreja do Senhor, ó Pai, para aqui, Pai, coletivamente, te adorar, te glorificar, ó Pai. E que seja, Pai, nessa noite, a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, para nós ouvirmos, ó Pai, a mensagem que o Senhor preparou no coração do Teu servo para nós. E como nós acabamos de lê-la, ó Pai, que nós não sejamos somente ouvintes, ó Pai, mas que durante essa semana nós possamos praticar essa palavra, Pai, que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Nós aqui e aqueles irmãos que encontram em seus lares, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, abra os nossos ouvidos, ó Pai, o nosso entendimento, para nós sairmos daqui, Pai, mais cheio do que nós entramos, ó Pai, e sair com essa palavra em nossos corações e aplicar ela cada dia, Pai, e que nós possamos, ó Pai, ter uma vida de retidão na Tua presença, Pai. Abençoe, ó Pai, a cada irmão aqui presente. Abençoe aqueles irmãos, ó Pai, que estão nos seus lares, muitos, ó Pai, passando por lutas, como nesses dias, ó Pai, essa nova onda desse Covid, ó Pai, tem levado muitas pessoas aos hospitais, em isolamento, ó Pai. Mas sabemos, ó Pai, que tudo, ó Pai, não foge do controle do Senhor, ó Pai. O Senhor tem tudo sob o controle. E no tempo do Senhor, ó Pai, essa pandemia será eliminada, Pai, extinguida de toda a face da terra, Pai. Porque assim nós cremos, ó Pai, no Teu poder e na Tua operação de milagres, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que nos dê a Tua paz em nossos corações. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos
no nome tão precioso do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, boa noite a todos. Que tenhamos um culto de adoração ao nosso Deus nessa noite, e que nós possamos nessa noite abrir os nossos corações para entregar ao nosso Senhor o louvor que é devido. Quem nos salvou? Cristo que verteu o seu sangue. Ó, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vamos cantar isso? Eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos todos juntos, unidos, numa só voz, num só coração, louvá-lo e bendizê-lo. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu o seu sangue.
tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz. Qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz. Qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue, pelo seu precioso sangue. Aleluias! E é por causa desse sangue que nós temos a paz. Não tem Covid, não tem câncer, não tem nada nesse mundo que pode nos abater, pois confiamos neste sangue. É nesse sangue que está a nossa paz. E o dono do mundo, o dono do nosso coração, Ele é soberano, grandioso, Ele é vencedor, e no nome dEle há poder. Por isso vamos juntos dizer: glorioso, majestoso Senhor, Tu és o meu dono, dono do mundo. Grandioso, vencedor. Grandioso, vencedor. Em Teu nome há poder. Glorioso, majestoso. Minha vida te dou.
caminho está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Ele é grandioso, vencedor, grandioso, vencedor. Em teu nome há poder, glorioso, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou, grandioso, grandioso, vencedor. Em teu nome há poder, glorioso, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor. Em teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou, grandioso, vencedor. Em teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida eu te Aleluias. É tão gostoso falar dele. É tão bom cantar que ele é glorioso, que ele é majestoso, e saber que um dia a gente vai poder cantar pertinho dele, poder dizer essas palavras, esses elogios para ele, diretamente nos olhos dele. E aqui a gente pode continuar cantando enquanto ele não nos leva, dizer: meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Aleluias. Pois é só nele, irmãos, que nós podemos nos completar. É só nele. Nada aqui na terra nos completa. Sempre há um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por ele, por Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos todos cantar: me leva, Senhor, aonde eu posso ouvir a tua voz. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz.
pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Vem curar meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Vamos dizer de novo: meu Jesus, meu Jesus, leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração, Senhor, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde? Aos teus pés. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aproveita esse momento e fala com Ele. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir. Eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir.
ainda que seja dor, que me una a ti. Então sempre hei de suplicar, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Então, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Imagine lá no céu e você podendo dizer isso, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ah, Senhor, ainda que seja dor, que me una a ti. Então sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluias, glórias a Deus. Pastor, trazendo a palavra, podeis assentar, meus irmãos. Muito boa noite a todos os nossos irmãos, graça e paz, aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, muito boa noite. Hoje eu queria começar aqui, nós temos alguns pedidos de oração relacionadas à saúde. Eu queria começar aqui compartilhando essas orações aqui para que sejamos juntos orando, viu? Nós temos aqui a Dona Casturina e a Camila. A Dona Casturina está pedindo, na verdade a Márcia está pedindo oração. A Dona Casturina acompanha todos os cultos praticamente juntamente com a Márcia, com a família. E a Camila e a Dona Casturina, elas estão assim com suspeitas ou com todos os indícios de Covid. Então estejamos orando por ela. A Márcia está cuidando. A Márcia não está com sintoma algum, está tomando todos os cuidados na casa dela. E estejamos orando pela família, que Deus abençoe, que Deus cuide, que Deus proteja lá. Também queremos pedir aqui oração, o nosso irmão Alexandre, ele está pedindo oração para a sobrinha dele, Ana Paula. É uma pessoa que foi fazer algumas consultas e aí recebeu está naquele baque inicial de uma possibilidade de leucemia. Então estejamos orando. Essa é uma notícia que normalmente assusta, dá aquele choque. Que Deus esteja cuidando, que Deus esteja tocando no coração, que Deus esteja com a sua boa mão sobre a vida da Ana Paula, protegendo, abençoando e trazendo sobre ela a paz, e ao mesmo tempo que ela possa ter boas notícias durante o andamento do seu tratamento. Também quero pedir oração aqui para Gislaine Perucci. Ela saiu do hospital e retornou, teve um quadro meio complicado de convulsão e está internada novamente. E a tia dela, a Cleodete, está bem angustiada com isso. E ainda quero pedir também oração aqui para o Luiz Carlos
é um amigo do Fernando que ficou internado, saiu e voltou ali para o regional e entrou na UTI também por causa da questão do Covid. Eu queria compartilhar com os irmãos para que estejamos juntos como igreja orando por esses motivos, para que estejamos intercedendo, e eu convido você a estar fechando seus olhos, elevando seus pensamentos a Deus, para estarmos orando neste momento, e eu também peço para você lembrar dessas pessoas nas suas orações. Querido e bondoso Deus, Pai grandioso, Pai bondoso, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor esses pedidos de oração que foram apresentados aqui, ó Deus. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece cada situação. Nós pedimos a Ti que esteja, ó Deus, com a Tua mão sobre a vida de cada uma delas, que o Senhor, ó Deus, esteja assistindo na sua saúde, que o Senhor, ó Deus, esteja protegendo, que o Senhor esteja de fato abençoando de uma maneira especial cada uma delas, para ter, ó Deus, boas notícias relacionadas ao tratamento, Deus. Nós clamamos também, ó Deus, que o Senhor se faça presente em nosso meio, assim como o Senhor tem estado, ó Deus, tocando nos nossos corações, conduzindo as nossas vidas e direcionando para que possamos a cada dia mais aprender e crescer no conhecimento da Tua preciosíssima palavra, Deus. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amém. Queria convidar você para estar meditando na palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens aqui no livro de Efésios. Lá no final do capítulo 1, nós temos utilizado o livro de Efésios para a gente aprender mais de Deus, para a gente crescer no conhecimento de Deus. E ele traz aqui, você pode acompanhar, se você quiser anotar, inclusive na sua Bíblia, para depois você lembrar da estrutura dele. Ele vai trazer aqui uma apresentação de Paulo aqui do verso 1 ao verso 2. Depois do verso 3 ao 14, Paulo fala sobre o Deus presente nas nossas vidas, na nossa salvação. Então ele fala de um Deus que nos escolheu, de um Deus Pai que nos escolheu, de um Deus Filho que nos redimiu e de um Deus Espírito Santo que nos cela, que nos dá a garantia da nossa herança até o dia final. E depois dessa grande aula de teologia que Paulo dá, ensinando com profundidade, princípios, valores extremamente profundos, então Paulo entra numa oração, clamando, intercedendo e dizendo para aqueles irmãos que ele estava orando por eles. E então Paulo ora fervorosamente aqui, Paulo lembra deles em oração, pedindo a Deus que dê conhecimento acerca da pessoa de Deus, que nós meditamos na semana passada, acerca da esperança que há para aqueles que creem e da certeza da herança que há para aqueles que creem, acerca do poder de Deus e acerca da posição que Jesus Cristo está. Isso nos traz algumas questões que são muito interessantes e preciosas para as nossas vidas. Nós precisamos lembrar que conhecimento de Deus é mais do que apenas aquilo que a gente estuda, é mais do que aquilo que a gente, por mais que a gente tenha boa vontade, por mais que você tenha disposição, por mais que você gaste algum tempo, se você é autossuficiente, se você acha que apenas o seu esforço, a sua dedicação é capaz de trazer essa profundidade com Deus, isso não é verdade. Paulo aqui nos ensina acerca do equilíbrio. Depois de dar uma aula de teologia, agora ele vem com uma oração fervorosa, clamando e intercedendo pela vida daqueles irmãos, clamando e intercedendo para que eles conheçam mais a Deus, para que eles conheçam mais a esperança e essa certeza que há em Cristo Jesus, para que eles conheçam mais o poder de Deus e para que eles conheçam mais acerca do Cristo ressurreto, onde o Cristo está. Eu queria convidar você para a gente estar lendo aqui essa porção dos versos 15 ao 23. Eu vou estar me concentrando hoje aqui no verso 19. Nós vamos estar aqui focando principalmente nessa parte, mas eu queria convidar você para estar lendo a partir do verso 15 do capítulo 1, que diz assim: Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês.
Então, veja, a primeira parte agora ele pede sabedoria e entendimento espiritual. Ele diz: em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Depois ele pede para que compreendam a esperança, dizendo: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. E ainda ele vai pedir, dizendo: oro também para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para convosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e fez assentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. E ainda, agora que está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça sobre tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completa por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Então, eu queria aqui com você estar meditando nesse texto, estar realmente buscando aqui para a gente aprender coisas preciosas que ele traz nas nossas vidas. E ele começa o verso 18, uma vez que o restante, você pode inclusive, se você quiser ouvir mais uma vez, você pode ver, tem lá no YouTube a meditação que nós fizemos nos versos anteriores. E no verso 18 ele diz: olha, eu oro para que o coração de vocês seja iluminado. Olha, eu oro para que haja uma iluminação no coração de vocês. Eu oro para que haja algo no coração de vocês, a fim de que vocês possam compreender a esperança, a fim de que vocês possam compreender a rica e gloriosa herança. Ou seja, ele está compreendendo, Paulo está muito claro, sabe das suas limitações, e sabe que ele não é capaz de fazer com que o coração da pessoa seja transformado, que ele não é capaz de criar a esperança no coração das pessoas. Por mais que seja o grande apóstolo Paulo, por mais que seja aquele que pregou, que plantou muitas igrejas, que tinha coragem e intrepidez para pregar em todos os cantos, por mais que tenha sido uma das pessoas que mais marcou a história com sua capacidade de argumentação, com seu conhecimento, ele sabe: eu não consigo fazer com que o coração da pessoa seja iluminado, mas eu sei quem consegue. E por isso eu oro a Deus, pedindo para que o coração de vocês seja iluminado, a fim de conhecer coisas relacionadas ao reino de Deus, conhecer coisas espirituais. Há 3 palavras bastante interessantes utilizadas na Bíblia acerca do conhecimento de Deus. A primeira delas é revelar. Quando Deus, a ideia é exatamente de tirar um véu. Quando Deus mostra algo que já havia no seu plano, que já havia no seu projeto, que já havia no seu querer, mas que não havia sido anunciado, não havia sido levado ao conhecimento humano. Então Deus tira o véu e faz com que as pessoas conheçam esse plano. E isso acontece ao longo de todo o Antigo Testamento, principalmente, quando Deus chama pessoas, seus servos, para anunciar palavras, e Deus mostra para eles, Deus tira o véu, mostrando coisas que aconteceriam. E há uma grande diferença entre os profetas da Bíblia e os profetas de hoje. Porque os profetas da Bíblia, tudo que eles falavam acontecia exatamente do jeito que Deus disse. E os profetas de hoje ficam com as profetadas e são motivos de escárnio, são motivos de zoação entre os que não creem, mas servem para levar o nome de Cristo a ser zoado por aqueles que não creem, do que realmente para trazer glória e honra para o nome de Cristo. Porque ser profeta
não é torcer para que algo aconteça, dizendo assim, olha, Deus me mostrou isso, no sentido de que eu tenho um coração que eu quero que aquilo aconteça, mas é mais do que isso, é claramente uma palavra do Senhor. E nós precisamos de muito zelo nos dias atuais, porque as pessoas querendo mostrar poder, querendo mostrar autoridade, querendo aparecer como se fosse a última bolacha do pacote, o gás da coca, elas chegam falando coisas que elas torcem, que elas querem, que elas esperam, como se fosse de Deus. Só que no Antigo Testamento é bem claro, se um profeta falou e não acontecer, apedrejam, acaba com ele. Porque Deus jamais deixa de cumprir aquilo que Ele fala. E Deus ainda diz, mas se acontecer, olha com cuidado, porque vai que Ele deu sorte, aconteceu uma vez e simplesmente isso. Então, Deus é muito zeloso com aquilo que Ele faz, e Deus então revela a sua vontade, o seu querer aos seres humanos, e especialmente aqueles que escreveram a sua palavra. Uma outra palavra relacionada a isso é que Deus inspira, no sentido de que o próprio Deus é aquele que faz a supervisão sobre os seres humanos, de tal forma que com a sua personalidade, com a sua caneta, eles escrevem a Bíblia exatamente como palavra de Deus. Ou seja, Deus é muito zeloso e Ele conduz para que aquilo seja escrito da maneira correta, para que aquilo não tenha desvios feitos e implantados por seres humanos, mas que seja de fato a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o certo, e Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. E aí vem a terceira palavra, que é a que Paulo emprega aqui, dizendo para iluminar o coração. A ideia de iluminar é aquela de acender uma lâmpada, para que se veja claramente o que está acontecendo. O sentido é que nós, seres humanos, nós não temos condições de desvendar a profundidade do mundo espiritual por nós mesmos. Nós não temos condições de desvendar aqui a profundidade relacionada à pessoa de Deus. Nós não temos condições de desvendar a profundidade relacionada à esperança que há para aqueles que creem. Nós não temos condições por nós mesmos de desvendar o poder de Deus, de desvendar a posição que Jesus Cristo está nesse momento como soberano sobre o universo, e nós precisamos de um toque do Espírito Santo. E é isso que Paulo diz: eu oro para que o coração de vocês seja iluminado. Eu oro para que o Espírito Santo toque no coração de vocês, e vocês possam visualizar, e vocês possam perceber essa questão, e vocês possam de fato, principalmente aqui relacionado à pessoa de Cristo, ao Evangelho, né, que vocês possam compreender a clareza da doutrina cristã, o caráter de Cristo Jesus e assim por diante. Ou seja, de maneira geral, o conceito que Paulo está nos dizendo é que nós precisamos, nós dependemos de Deus, até para conhecer mais sobre Deus. Por mais que você tenha uma Bíblia em suas mãos e você possa ler, para que isso seja aplicado no coração e seja verdadeiro na sua vida, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo que faz esse papel. Nós precisamos que o Espírito Santo ilumine a mente e o coração para compreender as verdades do Evangelho. Quer um exemplo interessante? O próprio autor. O próprio autor era um homem que conhecia muito bem sobre o Antigo Testamento. Ele era um daqueles professores que podia discutir com qualquer um, porque ele foi formado aos pés de Gamaliel, porque ele era muito zeloso nisso. Mas sabe, as coisas não tinham encaixado da maneira correta, porque o Espírito Santo não havia tocado sobre ele, e estavam tão desencaixadas e desajustadas na cabeça de Paulo, a ponto dele querer perseguir a igreja e matar os cristãos. Mas quando Jesus aparece para ele e dá aquele toque espiritual na sua mente,
A ficha cai na cabeça dele, a ponto dele se tornar e mudar por completo. Ele se torna o maior dos pregadores, ele se torna aquele que tem coragem de enfrentar apedrejamento, de enfrentar chicotada, de enfrentar naufrágio, de enfrentar um monte de coisa, por amor a esse evangelho. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que toca, é Ele que nos faz compreender e desfrutar da profundidade maravilhosa que há em nosso grande Deus, da profundidade maravilhosa que Ele traz para as nossas vidas. Por isso, dependa do Espírito Santo, clame ao Espírito Santo. Paulo está orando, mesmo ele tendo uma aula, mesmo ele tendo conhecimento, mesmo ele tendo plantado aquela igreja, mesmo ele tendo ficado 3 anos ali naquela igreja, pregando e anunciando, mesmo ele tendo dado uma aula dos versos 1 a 3, agora ele diz: olha, eu tenho orado, e orado para que o coração de vocês seja iluminado, e vocês possam ver, e vocês possam entender, e vocês possam conhecer coisas profundas relacionadas à esperança e à herança que nós temos. Por isso, de maneira prática, eu digo para você, ao estudar a Bíblia, ore a Deus e peça 4 coisas. Peça que seus olhos espirituais sejam abertos para compreender as Escrituras. Peça também que o Espírito Santo lhe faça entender, compreendendo que não é apenas o seu intelecto, mas o seu espírito precisa compreender as verdades do Evangelho. Peça também que o seu coração seja submisso a esse Evangelho, porque muitas vezes as pessoas leem se colocando no papel de juiz, dizendo: esse aqui é para os dias de hoje, não, esse aqui não é. Que o coração nosso seja submisso ao Cristo Jesus que está nos Evangelhos, e que Deus nos ajude a colocar em prática essas verdades. São essas coisas que Paulo está pedindo ao dizer para aquele povo: olha, eu tenho orado, eu tenho intercedido por vocês, para que vocês compreendam essas 2 coisas: a esperança concedida àqueles a quem Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Deus deu ao povo santo, que Deus nos deu. Então, por isso nós podemos entender claramente que nós precisamos de coração iluminado para permanecer na esperança da fé. Nós precisamos do coração iluminado pelo Espírito Santo para permanecer na esperança da fé. Crer no Evangelho, quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós somos apresentados para o Evangelho de Cristo Jesus, e Evangelho nós precisamos entender que ele envolve 4 aspectos muito importantes. O primeiro deles é um Deus que é justo, que é santo, que é puro, que não se mistura com absolutamente nada com o que é pecador, nada que tenha a ver com o pecado. É um Deus que nos fez para a honra e para a sua glória, mas nós, seres humanos, e esse é o segundo aspecto, nós caímos em pecado, nós não alcançamos o padrão da glória de Deus, então nós somos pecadores. Ou seja, de um lado tem um Deus que é santo, que é justo, que não se mistura com o pecado, e do outro tem um ser humano pecador, que não consegue alcançar o padrão de Deus por si mesmo. O terceiro aspecto que envolve o Evangelho, e é o centro, é exatamente o fato de um Cristo Jesus, que veio não apenas para dar bons exemplos, não apenas para ensinar algumas coisas, mas que veio para dar a vida como uma morte substitutiva, ou seja, uma troca, assumindo o nosso lugar como pecador e recebendo exatamente o castigo que nós merecíamos. Por que Jesus morreu? Porque Ele resolve pegar os nossos pecados, pegar as nossas culpas, colocar sobre si e ir lá pagar no nosso lugar. E agora, uma vez que Ele pagou, Ele dá a sua graça sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos ter essa consciência de uma troca, de um Deus que nos substitui, de um Deus que assume a nossa culpa e paga na cruz. Ele se fez pecado por nós. E com isso, nós temos então a glória de Deus sendo satisfeita em Cristo Jesus.
que o ressuscitou dentre os mortos, mostrando a aprovação de que de fato aquela morte substitutiva teve valor nas nossas vidas, que aquela morte substitutiva foi aceita por Deus e satisfez a justiça de Deus. E aí então Cristo Jesus é aquele, o nosso Deus é ao mesmo tempo justo e justificador. Justo porque não tem pecado, e justificador porque nos purifica de todo pecado. E o quarto aspecto relacionado a esse evangelho é o fato de que é uma pergunta: você crê nisso? É o fato que nós precisamos crer, que nós nos apropriamos desse evangelho pela fé. E quando nós nos deparamos com esse evangelho, com esse centro, nós então também nos deparamos com a ideia de que nós somos perdoados, de que os nossos pecados foram levados na cruz, de que somos filhos de Deus, de que a nossa vida não acaba no corpo físico, de que há uma certeza de uma eternidade feliz ao lado de Deus e assim por diante. Essas são certezas, essas são convicções, essas são frutos que não basta apenas estudar e entender na teoria, mas que é necessário um Deus que por meio do seu Espírito Santo aplica nas nossas vidas essas verdades e faz de nós uma grande transformação. E é isso que Paulo está orando, dizendo: olha, eu oro a Deus para que o coração de vocês seja iluminado, para que vocês conheçam a esperança que há para aqueles que creem. E nessa ideia de esperança para aqueles que creem, há muitas coisas. Eu quero pegar apenas uma delas aqui como um exemplo. Eu quero pegar aqui a perspectiva relacionada, talvez a principal delas, que é exatamente a esperança sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15 nos descreve isso de uma maneira maravilhosa. Se você quer entender como é que é a morte do cristão, você lê 1 Coríntios 15, é o maior capítulo do Novo Testamento, e ele é inteiro sobre a morte e nos mostra como Deus faz nas nossas vidas. E essa esperança é maravilhosa. Então veja, por exemplo, aqui no verso 36. Ele usa a comparação dos nossos irmãos agricultores, que lançam a semente ali e colocam a semente na terra. Ele diz assim: a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo, como Ele quer, um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, um tipo diferente de carne, um tipo para os seres humanos, outro para animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também é um corpo celeste e corpo terrestre. A glória do corpo celeste é diferente do corpo terrestre. Olha o que ele está dizendo, olha que esperança. Ele está dizendo o seguinte: há um novo corpo, não é apenas aquele corpo que se cansa, que se desgasta, que envelhece, que daqui a pouco começa dores nas costas, dor nas juntas, dor no joelho, dor não sei no que vai se cansando, que o coração já não tem mais aquelas condições de correr atrás de uma bola, O meu pastor falava o seguinte: quando eu era criança, meu sonho era ter uma bola de capotão. Agora eu tenho dinheiro para comprar muitas bolas de capotão, e meu sonho é ter coração para poder correr atrás de apenas uma bola. A nossa vida é assim, o nosso corpo se desgasta, mas tem uma esperança maravilhosa, e ela está em Cristo Jesus. E ele diz assim: olha, a glória do corpo celeste é diferente da glória do corpo terrestre. E eu queria continuar aqui no 42 dizendo: quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. O nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Não é um momento muito honroso aquele que você é colocado ali naquele túmulo, Não é, por mais que se tenha uma cerimônia de honra, aquele é um momento triste, é um momento de choro, mas ele diz assim: é o seguinte, vai ressuscitar em glória. É enterrado em fraqueza,
mas ressuscitará em força. É enterrado como um corpo natural, mas ressuscitará como um corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. E no verso 50 ele diz: eu estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelei um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. E então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre a morte e sobre o pecado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que esperança maravilhosa, olha que certeza, olha que confiança espetacular. Ele diz assim: graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado, que nos dá a vitória sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é transformador. Acreditar nisso muda a forma de olhar para tudo no mundo, porque aí nós perdemos o medo e nós vivemos com a esperança, com uma certeza. Por mais que eu envelheça, por mais que meu corpo fragilize, por mais que eu sofra um acidente, fique tetraplégico, por mais que eu fique sem lembrar do passado, tendo doenças, por mais que eu morra, eu sei que vou ressuscitar de novo corpo, dado por Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a vitória sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é apenas um dos exemplos da esperança que há sobre o cristão. Que nós não somos capazes de abrir a cabeça dos outros e colocar lá dentro, mas que somente o Espírito Santo é capaz de aplicar essas verdades e essas certezas no coração. A Bíblia diz que a fé parece loucura para aqueles que não creem, mas é palavra de vida para aqueles que creem. É realmente transformação, é vida eterna, é certeza de uma esperança que é inabalável. E por causa da atuação do Espírito Santo nos corações, teve irmãos que se renderam a Nero, que não se prostraram diante dos falsos deuses, que morreram, que foram dados para feras, para as bestas vivas, e que entregaram a sua vida como testemunho na arena, por confiar nessa esperança que é inabalável. Eu quero dizer para vocês, por mais que eu deseje, por mais que eu gostasse, por mais que eu quisesse, por mais que eu tenha vontade de colocar a mesma esperança no coração de cada um, não tem como. E é isso que Paulo está falando. É o Espírito Santo que coloca essa esperança. É Deus que faz com que o coração seja iluminado a fim de compreender a esperança maravilhosa que há no Evangelho. A esperança maravilhosa que há em Deus. Não adianta a gente apenas querer convencer as outras pessoas. Não adianta apenas a gente achar que se a gente se preparar um pouco melhor, nós vamos convencer o nosso primo, o nosso cunhado, o nosso irmão acerca do Evangelho. Não é assim que funciona. Nós precisamos de joelho de chão. Nós precisamos fazer assim como Paulo, orar a Deus, pedir a Ele que ilumine os corações, pedir a Ele que ilumine a mente, pedir para Ele que realmente esteja tocando nos corações, e claro, anunciar esse Evangelho às pessoas.
mas sabendo que não é na nossa força, não é no nosso poder, não é na nossa capacidade, é na força do Espírito Santo, é no poder de Deus, é na capacidade dada a Cristo Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar. Essa é a grande verdade. Toda a esperança do Evangelho, ela é recebida pela fé, e uma pessoa não é capaz de produzir fé no coração do outro. Por isso Paulo, mesmo sendo grande apóstolo Paulo, ele está lá de joelhos dizendo: que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus toque no coração, que Deus ilumine o coração, para que vocês possam se apegar a essa certeza, para que vocês possam se apegar à esperança maravilhosa que é em Cristo, para que vocês possam se apegar, a vida de vocês seja realmente alicerçada na esperança que Deus traz. Que Deus traz. Ele também fala aqui acerca de que nós precisamos de um coração iluminado para permanecer na esperança da fé, e ao mesmo tempo de um coração iluminado para permanecer confiando na rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Como consequência de crer no Evangelho, como consequência de conhecer o Evangelho, nós temos algumas convicções, algumas heranças, por exemplo, uma vida de santidade, uma vida de esperança, uma esperança viva, a paz de Deus em nossos corações, a certeza de que venceremos a morte, como nós tivemos aqui meditando minutos anteriores. Mas talvez o que descreve de uma maneira melhor essa herança dos santos, talvez seja os últimos capítulos de Apocalipse, onde você vê muito claro, né? As pessoas ali, ele está descrevendo a pessoa tomando posse dessa esperança. Por exemplo, no capítulo 21 de Apocalipse, ele diz assim: olha, é o seguinte, gente, eu vi novo céu e eu vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar não existe mais. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do povo. Lembra daquele Deus que é santo e não se mistura com o pecado de forma alguma? Agora, no reino dos céus, todos com um novo corpo, santificado e glorificado. Agora o tabernáculo de Deus está no meio do povo, agora está juntamente com a gente. E ele continua descrevendo: Deus habitará com eles. Tem ideia do que é isso? Morar junto com Deus, né? Olha que vizinho maravilhoso para você ter na sua casa, olha que esperança gloriosa, olha que coisa fantástica. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. E continua dizendo: e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas se passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E assim ainda está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Olha que herança maravilhosa, olha que coisa fantástica você poder entrar. Imagina aqueles primeiros 15 minutos no céu, quando você aparece, sai lá e começa a olhar para todo lado, encantado, admirado com tudo que você vê, admirado com aquele lugar maravilhoso, admirado com a presença de Deus, com a paz de espírito, com a paz de alma que há nos nossos corações.
E Paulo está orando lá em Efésios, dizendo assim: eu olho para que vocês entendam e se apeguem a essa herança que pertence àqueles que são filhos de Deus, àqueles que creem, àqueles que foram chamados por Deus. Em Apocalipse, ele continua descrevendo ali, no capítulo 22, ele diz: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus ilumina aquele lugar, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e sua honra à cidade. Nenhum mal terá permissão para entrar ali, nenhuma pessoa que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que herança maravilhosa, olha que coisa fantástica para desfrutarmos, olha que certeza maravilhosa para nos ajudar a enfrentar as adversidades da vida, olha que esperança maravilhosa para enfrentar as lutas, os problemas, as dores, as doenças, numa certeza de que a vida não acaba aqui e que nós herdaremos o reino dos céus por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz, assumindo o nosso lugar. E então, olha como Mateus descreve, Mateus capítulo 25, verso 31, descreve a maneira como nós vamos tomar posse dessa herança. No verso 31 ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado dos seus anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados do meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pensa num dia maravilhoso, pensa num momento fantástico. Aqui é tudo misturado, tudo confuso, mas Deus dizendo assim: ó, você vem para cá. Não, você vai para cá, e Ele vai separando e ajuntando o povo santo de um lado, e depois dá essa notícia maravilhosa, dizendo: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pensa numa recepção maravilhosa, pensa num porteiro fantástico dizendo: venha, pode entrar, aqui já foi preparado desde a criação do mundo para vocês. Pensa naquela coisa maravilhosa de Cristo Jesus, quando Ele está na última ceia, quando Ele celebra a última Páscoa e celebra a ceia, melhor dizendo, Ele diz: olha, não vou beber mais do produto da videira, até que convosco eu esteja no reino dos céus. Então pensa nessa festa de recepção, pensa naquela celebração maravilhosa de Cristo Jesus ali servindo vinho e celebrando e brindando com todos a bênção maravilhosa de participar do reino dos céus. Essa herança é realmente fantástica, é realmente bendita, é a herança daqueles que pertencem a Deus. E ninguém consegue fazer o outro acreditar nisso. Ninguém consegue fazer o outro confiar nisso. Ninguém consegue convencer o outro a viver nessa mesma esperança. O que nós temos que fazer é exatamente o que Paulo fez: dobrar os joelhos e dizer: Deus,
Eu rogo por eles, eu clamo, eu peço para que o coração deles seja iluminado, para que a mente deles seja iluminada, para que eles possam conhecer, para que eles possam desfrutar dessa certeza, para que eles possam viver essa mesma esperança que eu tenho. E eu quero destacar aqui que Paulo estava naquele momento preso, não porque ele tinha cometido algum crime, não porque ele tinha roubado ou feito qualquer outra coisa, mas única e exclusivamente porque ele pregava o Evangelho, dizendo que há só um Deus, e só Ele deve ser adorado. Então o imperador, que queria ser tratado como um Deus, começa a tratar aqueles que diziam que só havia um Deus, e que só havia um que deveria ser adorado. Ele começa a tratar essas pessoas como se fossem pessoas que estão fazendo protestos, se insurgindo contra o reino. E então eles prendem, como fizeram com Paulo. E está lá Paulo na cadeia. E ao invés de estar se lamentando, dizendo: poxa, como é que eu pude cair nessa situação? Se eu tivesse desviado aquela cidade, tivesse pulado e pregado no outro lugar. Deus, mas eu estou levando a tua palavra, Deus, não é justo que eu esteja aqui. Deus, eu tomo posse disso. Deus, eu recebo a libertação. Paulo não está nem aí para isso. Paulo está lá naquela situação difícil, preso pelos soldados romanos, aguardando o julgamento de uma pessoa cruel, de um imperador cruel. Ele não está nem aí, ele quase que nem dá para perceber. Se você lê a carta assim rapidamente, você nem percebe que é alguém que está preso. O foco dele é outro. O foco dele é a esperança que é em Deus. O foco dele é a oração. O foco dele é intercessão. O foco dele é clamar por aquelas pessoas que estão naquela igreja, dizendo: olha, eu oro por vocês, eu espero que Deus esteja presente nas suas vidas, que Deus abra a sua mente, que Deus abra o seu coração, que vocês possam desfrutar dessa esperança que eu tenho, desfrutar dessa certeza da herança que eu vou receber. O foco de Paulo está nas coisas espirituais, porque o Espírito Santo primeiro se fez presente sobre a sua vida, iluminou a sua mente, o seu coração, a ponto dele não considerar a situação do seu corpo, ou a situação do mundo onde ele estava vivendo, mas acima de tudo, considerar as questões espirituais, e se alegrar nesse Deus, e desfrutar dessa bênção bendita, de alguém que tem esperança, de alguém que sabe a herança que está prometida para todos os filhos de Deus. Eu não consigo aplicar isso no coração de vocês, e eu não consigo, assim como você não consegue aplicar ninguém e firmar alguém na esperança. O máximo que o pessoal pode fazer é sair dizendo: poxa, que legal isso que eu ouvi, mas a partir do momento que já houve outra coisa, aquilo vai passando e vai ficando no passado. Somente o Deus Todo-Poderoso é capaz de colocar o dedo nos corações e tocar profundamente, e realmente alicerçar essa esperança. Você que tem talvez filhos, você que talvez tenha pais, você que talvez tenha irmãos, amigos, que você gostaria de vê-los trilhando no caminho do Evangelho, eu digo para você o seguinte: ore a Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo no coração dos familiares, dos amigos que não estão firmados no Evangelho, porque essa esperança, essa convicção, somente é colocada no coração pelo dedo de Deus, pela boa mão de Deus. Ore também, pedindo a iluminação do Espírito Santo no coração de familiares e amigos que já estão firmados em Cristo, aqueles que também já estão, para que eles possam desfrutar mais, para que eles possam se aprofundar mais, para que eles possam estar a cada dia mais convictos dessa esperança maravilhosa e dessa herança maravilhosa que Deus nos assegura e que Deus nos garante, essa bendita esperança, e que cada um tenha mais convicção dessa esperança e dessa herança. Ore pelos irmãos da igreja, faça como Paulo, interceda, para que a cada dia nós sejamos mais profundamente impactados
pelo Espírito Santo, nessa certeza, nessa confiança de um Deus soberano, de um Deus grandioso, de um Deus que enche os nossos corações de esperança, de um Deus que assegura uma herança maravilhosa para todos que são seus. Ore por si mesmo, leia a palavra de Deus e não deixe de orar, pedindo que Deus o sustente e o aprofunde na fé, e que a cada dia Ele esteja iluminando mais o seu coração e a sua mente para compreender a profundidade do Evangelho. É só Deus, é só Espírito Santo, é só a graça de Cristo Jesus que pode aprofundar os corações nas doutrinas da fé. Que a boa mão de Deus nos sustente nessa fé, nos sustente nessa esperança, nos sustente nessa certeza, e que nos encha de uma convicção, que não é apenas o fato de ter ouvido uma mensagem, mas é algo extremamente profundo, que baliza toda a nossa vida, que baliza toda a nossa forma de viver e de agir. Que Deus e a boa mão do Senhor nos mantenha com esses olhos fitos nos céus e na esperança e na herança dos santos que pertencem a Deus. Eu convido você para fechar os olhos nesse momento, para levar seus pensamentos a Deus. Eu não sei como você chegou aqui, quais foram as suas preocupações, quais foram as suas angústias, quais são os seus temores, quais os motivos para você estar aqui, e especialmente quais as coisas que estavam girando no seu coração antes de você chegar. O que eu sei é que há um Deus grandioso, há um Deus poderoso, há um Deus capaz de tocar nos corações, há um Deus capaz de impactar vidas, há um Deus capaz de entrar nos cantos mais escuros e sombrios da nossa mente e do nosso coração, e trazer luz, e trazer confiança, e trazer fé, e trazer esperança. Aproxime-se desse Deus, e Ele ajudará você na sua caminhada. Aproxime-se dessa esperança maravilhosa que há em Cristo Jesus, e essa esperança lhe dará motivação para viver cada dia com confiança. Aproxime-se de Deus e da convicção da herança, que não é apenas bênçãos materiais, mas que são bênçãos eternas. Ore a Deus nesse momento. Se há algum familiar, se há algum amigo que ainda não conhece essa esperança, peça a Deus que esteja iluminando a mente e o coração para compreender as verdades do Evangelho. Ao mesmo tempo, ore por você mesmo, clamando e pedindo para que a cada dia mais você possa se aprofundar nas certezas da verdade do Evangelho. Use esse tempo para falar com Deus. Querido e grandioso Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, nós te louvamos grandiosamente, ó Deus. Como igreja que aqui estamos, nós reconhecemos que nós precisamos, nós dependemos carecidamente da presença do Teu Santo Espírito sobre cada vida, sobre cada coração, para nos ajudar, ó Deus, a se aprofundar na esperança do Senhor, para nos ajudar, ó Deus, a se aprofundar nas convicções que nos dão certeza da herança preciosa que está guardada desde a fundação do mundo para cada um dos teus filhos. Estende a tua boa mão sobre este povo que aqui está. Estende a tua boa mão, ó Deus, sobre cada filho do Senhor na face da terra. Estende a tua boa mão pelos irmãos que estão acompanhando pela internet. Que o Senhor esteja com eles, que o teu Espírito Santo esteja tocando no coração, que teu Espírito esteja, ó Deus, realmente trazendo aquele toque especial que só o Senhor é capaz de dar, para que a cada dia mais nós possamos nos aprofundar na bendita esperança
que vem através do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, nos aprofundar na bendita esperança da vitória sobre a morte e na certeza de que o Senhor nos dá tudo isso. Que nós possamos, ó Deus, através do Senhor e do Teu Santo Espírito, nos aprofundar e perceber, ó Deus, a gloriosa herança espiritual que está assegurada e garantida para cada um daqueles que temem ao Teu nome. Estende a Tua boa mão sobre o Teu povo, ó Deus, e ajuda-nos a viver com essa esperança, a viver com essa certeza, ainda que estejamos em momentos difíceis, ainda que tenhamos que passar por lutas, ainda que tenhamos que passar por momentos difíceis, como Paulo estava passando naquela cadeia, naquela prisão, que possamos enfrentar a vida com esperança e com a certeza da herança que o Senhor nos assegura, que o Senhor nos garante, que o Senhor se comprometeu a dar para cada um daqueles que creem. Abençoa cada pessoa aqui, para que o dia a dia, para que a vida seja sempre alicerçada no Senhor, na Tua palavra, na Tua santidade, no Teu poder, na esperança maravilhosa que vem de Ti e na riquíssima herança que está assegurada a todos que creem. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua boa mão sobre cada um de nós, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que a cada dia mais possamos crescer espiritualmente e desfrutar das convicções que são inabaláveis de quem Tu és, da salvação maravilhosa que vem de Ti e do encontro bendito que teremos com o Senhor um dia na eternidade. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos dar essa esperança, para nos dar essa certeza. Amém. Amém. Tu és minha força incomparável, incomparável, que me alcançou, minha esperança incomparável, incomparável, que me alcançou, na plenitude da Tua graça e no poder do Teu nome, Tu me levantas, Tu me levantas, na plenitude da Tua graça e no poder do Teu nome, Tu me levantas, Tu me levantas, amor que não falha, que vai além das montanhas, mais profundo que o oceano, que me alcançou. Tu és o amor, amor que não falha, que vai além das montanhas, mais profundo que o oceano, que me alcançou.
fez o quê? Que me alcançou. E a esperança, minha esperança incomparável, que me alcançou. E vai para a sua casa firmados nessa esperança em Jesus Cristo. Uma ótima semana a todos e que Deus vos abençoe. Na plenitude da tua graça e no poder do teu nome, tu me levantas, na plenitude da tua graça e no poder do teu nome, tu me levantas, pois o teu amor, ó Deus, vai além dos altos céus. Tua fidelidade que vai além dos céus. Teu amor, ó Deus, que vai além dos altos céus. Tua fidelidade que vai além dos céus. És minha